Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Paz seja convosco. Glória, glória, glória. Adore ao Espírito Santo. Glorifique o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você está sentado na sua casa, se coloque em pé, levante as suas mãos. Ore em línguas. Fale a língua do seu reino. E o seu reino é o céu. Você fala a língua do céu. Você fala a língua dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é quarta-feira no derramar do Espírito Santo. Há 22 anos, todas as quartas-feiras deste horário é um culto específico, é um culto dedicado a esta pessoa maravilhosa, esta pessoa bendita do Espírito Santo, aquele que é o Paráclito, aquele que é o ajudador, aquele que está sempre conosco, aquele que não nos deixa órfãos, aquele que te batiza, aquele que te enche de poder e de graça, é o Espírito Santo que nós cantamos. És bem-vindo, Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar, és bem-vindo na minha vida, és bem-vindo na sua casa, és bem-vindo onde nós estivermos, Espírito Santo. Só o Senhor é quem pode fazer, só o Senhor é quem pode realizar, só o Senhor é quem pode manifestar a tua glória e o teu poder. Vai manifestando a tua glória aí nesta casa que abriu a porta nesta noite, que é a embaixada do céu aqui na terra, onde há um povo reunido, um povo santo, santificado pelo sangue do Cordeiro, um povo batizado no Espírito Santo. Não é porque você está na tua casa, não é porque você não está congregado, que você deve parar de orar em línguas, não. O Senhor disse para Moisés: ensina o meu povo. O fogo no altar deve arder continuamente. O fogo no altar deve arder continuamente. Todas as manhãs o sacerdote tinha que tirar todas as cinzas e colocar lenha nova, para que o fogo ardesse continuamente. E assim também é o fogo no altar do seu coração. João disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de levar a sandália, desatar a sandália de teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo é uma realidade, o batismo com fogo é uma realidade. Sem fogo não vai, sem fogo não vai. Nós somos como uma locomotiva, precisa de fogo, de vapor, de força, de unção, de graça de Deus para sobrevivermos, para subir as montanhas, para segurar na descida, para caminhar no trilho do conhecimento. É preciso fogo do Espírito Santo, é preciso línguas estranhas, é preciso lenha no altar. Sem lenha no altar não tem fogo, sem fogo não há glória. Sem fogo não há glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. A sua casa, o seu altar, o seu coração deve estar cheio de sacrifício. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. E a glória de Deus quer se manifestar na tua vida. Por isso nós cantamos: tu és bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo nos meus dias. És bem-vindo na minha casa. És bem-vindo onde eu estiver. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. E Ele não está fechado em quatro paredes. Ele, enquanto houver um vaso, o óleo vai ser derramado. O óleo vai ser derramado e vai encher esse vaso. E você é um vaso cheio de óleo do Espírito Santo. Deixa transbordar a unção de Deus na tua vida. A unção de Deus na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Há uma pessoa tão digna quanto pai. Há uma pessoa tão digna quanto filho. Esta pessoa é a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Enquanto eu viver, eu quero ser teu templo, Espírito Santo. E nós queremos servir ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Eu quero ser teu templo, para a glória de Deus. E juntos com as revelações do Espírito Santo, nós vamos servir a Deus cada dia mais, no nome de Jesus. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Que a paz esteja sobre o teu coração, que a paz seja sobre a tua casa,
que a paz seja sobre os seus familiares, que a paz seja sobre a nossa cidade, que a paz e a presença do Senhor possa reinar todos os dias na nossa vida, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, é algo que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. O Senhor Jesus, quando Ele enviou os seus discípulos, Ele não disse que a jornada seria fácil. Ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Você já parou para imaginar isso? Imagine uma matilha de lobo à direita, uma matilha de lobo à esquerda, e uma ovelha tem que passar no meio dessa matilha de lobos. Parece que o Senhor Jesus estava sendo ali um pouco sarcástico, mas Ele disse assim: olha, alguns de vocês vão até mesmo ser mortos, mas quando fizerem isso, estarão prestando um servicinho a Deus, porque a morte dos seus santos, diz a palavra, que é lucro para o Senhor. Por isso, a paz que excede todo entendimento, isso ninguém pode tirar do teu coração. A alegria da salvação, ninguém pode tirar do seu coração. A certeza, a convicção que você tem o seu nome escrito no livro da vida. A certeza de que alguém pagou um preço por você. Alguém morreu a sua morte para você viver a sua vida. Ali na cruz do Calvário, a morte foi derrotada. E Jesus, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E Ele disse: eu venci e vocês também vencerão. Ele disse, a palavra diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia, de amor e de moderação. Ousadia, amor e moderação. Quando os discípulos estavam ali em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, assustados com todas as coisas que estavam ocorrendo, o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia diz que a ousadia veio sobre eles. E eles, cheios daquela ousadia, eles encheram a cidade do nome de Jesus. O Sinédrio açoitou aqueles homens, proibiram aqueles homens, disseram para eles: nós proibimos vocês de falar do nome de Jesus e vocês encheram essa cidade. Eles disseram: olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Você tem visto aquilo que Deus tem falado para você? Você tem ouvido aquilo que a palavra de Deus fala para você? Então não tema, não tema. Confia no Senhor e você vai ver que você vai se levantar mais forte do que o sol do meio-dia, porque Ele é o teu sustento, Ele é a tua paz, Ele é a tua alegria, Ele é a tua provisão, Ele é a tua vitória, Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é o Senhor. E sabe quem é Deus? Deus é fonte suprema de toda autoridade e de todo poder. Ele fere, Ele sara, Ele mata, Ele faz viver. Quem se endureceu contra Ele teve paz. Ele é Senhor. E Ele é Senhor da sua vida, porque um dia você o recebeu como seu Senhor e como seu Salvador. E Ele cuida de você. Não tema, Ele cuida de você. Não temos maus rumores, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem 365 ou 366 vezes escrito a palavra não temas. Há um não temas para cada dia. O Senhor sabia da nossa estrutura humana. Ele sabia como nós somos frágeis. Mas nós não lutamos a nossa própria força. Nós confiamos naquele que é, no eu sou, no Todo-Poderoso. E Ele te ama. E nessa noite, Ele tem um milagre para você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus com você nesta noite, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. O que é uma crônica? Crônica é uma história, é um conto, é um relato
E os reis, eles tinham cronistas. Naquele tempo, não eram todas as pessoas que eram escribas, que eram doutos em outras línguas, tinham habilidade, mas os reis, as pessoas mais importantes, eles tinham lá o copeiro, eles tinham lá o padeiro do rei, eles tinham também os seus cronistas, aqueles que escreviam a história dos reis, registrava ali a história da nação. E a gente encontra na palavra de Deus muitas crônicas, muitas histórias. E essas histórias são reais, são verdadeiras. Muitas coisas passam, mas a palavra de Deus não passa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, de uma coisa pequena, Ele fala com o mundo todo, fala com a terra toda. De coisas simples, Ele quer revelar as coisas grandes, as coisas ocultas, que muitas vezes nós não vemos e nós não entendemos. Eu estava conversando agora com um diácono, um casal de diácono aqui. A igreja está vazia, nós estamos em poucas pessoas, 6 pessoas. Aqui, 6, 7 pessoas. Um na porta, outro atrás da câmera, outro no violão. A Laura que fez a abertura, a Noemi, a Débora ali. E estamos aqui na casa do Pai. E a presença dele é real e é verdadeira. Entrou um membro aqui agora, dobrou o joelho, veio até o altar, trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta. E ficou ali com o joelho dobrado um tempo. Voltou para sua casa. E a presença de Deus está aqui. Mas eu sei que a presença de Deus também está aí na sua casa. Mas nós, como pastores, pastoreio, queridos, é um chamado. Eu gosto muito de uma saudação de um amigo, ele é deputado federal, e ele fala assim: olha, eu sou pastor. Ele diz assim: eu estou deputado. Eu estou deputado porque me colocaram aqui. Quando acabar meu mandato, se quiserem que eu continue, eu vou continuar. Senão eu posso sair. Mas pastor, eu não estou pastor, eu sou pastor. E pastoreio é um chamado. E ele conta a história dele que com 14 anos ele já abriu a primeira igreja. Um salãozinho de 4x8. Ele conta que ele molhava a brocha no cal com um pouquinho de bisnaguinha vermelha. Ele pintou a parede daquele salãozinho onde ele começou a pastorear ali, órfão de mãe. Ele conta a história dele e ele declara isso: eu sou pastor. Então, pastoreio é chamado, é ministério. E nesses dias nós temos trabalhado mais ainda. Nós temos socorrido mais ainda. Nós temos interagido com vidas, com pessoas mais ainda. E se existe uma coisa que eu sempre costumava dizer para a igreja, não existe nada mais gostoso assim para um pastor, quando segunda de manhã ele desperta e ele já sabe o que ele tem que ministrar no domingo que vem. Já sabe o que tem que ministrar na quarta-feira. Já sabe o que tem que ministrar na sexta-feira. Porque quando ele se levanta na segunda pela manhã, Deus já falou com ele. E essa palavra veio ao coração dele. E Deus, eu estava ouvindo o pastor Antônio Hermínio esses dias, Luiz Hermínio, né? Luiz Hermínio, e ele estava dizendo que Deus, de uma pessoa, Ele traz uma mensagem para milhares de pessoas. De uma pessoa, Ele fala com uma nação. Ele chamou Jeremias ali, para Jeremias falar com a nação toda de Israel. Ele escolhe pessoas para trazer um recado. E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A Bíblia também fala daqueles que são surdos, que não conseguem ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Mas é tão maravilhoso, você que é pastor, você que tem um chamado, quando você, pela segunda-feira de manhã, você, após ter terminado um culto, talvez um domingo, talvez uma madrugada, buscado a Deus, pela manhã, o Espírito de Deus já falar com você. E isso alegra o nosso coração, traz assim uma tranquilidade, porque você sabe que você já tem algo preparado para aquela semana. É como se você tivesse uma
uma conta, um compromisso para pagar naquela semana, e segunda de manhã você já tivesse com dinheiro, já tivesse com a provisão, para que quando chegasse o dia já estava. E assim também a nossa responsabilidade com a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer, nós não somos pastores por profissão, nem por opção, mas por vocação, chamados. E a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração, ao despertar nessa segunda-feira, não só a palavra, mas também o texto da palavra foi aqui 2 Crônicas capítulo 29, a história do rei Ezequias. E diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Pensa comigo aqui agora. Esse rei Ezequias, uma pessoa de 25 anos de idade. Talvez você tenha 25 anos de idade. Não sei quantos anos você tem. Talvez você tenha um pouco mais. Mas ele, por sucessão e por linhagem direta, ele seria consagrado, estaria assumindo o trono de uma nação, o trono de Israel. E ele estava assumindo essa nação de uma maneira muito triste, de uma maneira muito terrível. O rei que ele estava sucedendo agora, o rei que havia reinado antes dele chegar ao trono, havia feito coisas terríveis diante de Deus. Havia feito coisas terríveis diante da sua própria família e havia feito coisas terríveis diante da sua própria nação. Olha, ele adorou a ídolos. Ele sacrificou seus próprios filhos no vale de Rimom. Ofereceu seus próprios filhos em sacrifício. Ele se afastou do Senhor. Olha, diz a palavra aqui que no capítulo 28, verso 22, no tempo da sua angústia, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, o rei que antecedeu aqui, o rei Ezequias, ele cometeu coisas abomináveis, coisas terríveis. Diz aqui, olha, verso 23, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, deuses dos reis da Síria. Ele não serviu a Deus. Olha só o verso 24, ajuntou a casa, os utensílios da casa de Deus, os utensílios da casa de Deus, fez-os em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Fechou as portas da casa do Senhor. Fechou as portas da casa do Senhor. E fez altares para si em toda Jerusalém. Despedaçou os utensílios da casa de Deus. Não valorizou a casa de Deus. Se esqueceu do seu Deus. Serviu a outros deuses. Sabe, esse é um perigo muito grande. Perigo de as pessoas não estarem tendo uma direção. As pessoas estarem aí em busca de qualquer doutrina, ouvindo qualquer coisa, se afastando do altar, se afastando do seu compromisso, se afastando da sua aliança com Deus. Isso é um perigo muito grande. A gente se alegra quando a gente diz assim, graças a Deus hoje, há muitas igrejas, em muitos lares, em muitas casas. Mas, se você não se policiar, se você não cuidar, se você não olhar para você, você faz de conta que está assistindo o culto, mas já começou a assistir a Netflix. Você faz de conta que você está num período de oração, mas você já correu para o seu WhatsApp, já correu para o seu... Eu determinei um jejum. Eu não sou muito de mídia, de redes sociais, mas eu gosto assim de dar uma olhada, muitas vezes, no Instagram, para saber notícias. E essa semana eu comecei um jejum. Não abro mais o Instagram. Não olho mais o Instagram. Não quero saber se o governo fez isso, se fez aquilo. Te acompanha por outras áreas, mas não olho. É um jejum específico, particular, meu. Porque aquilo que nos domina, nós acabamos nos prendendo. Nós acabamos, muitas vezes pessoas acabam virando 24 horas olhando para um celular. E se afastando muitas vezes do original, do foco. E a Bíblia diz aqui que esse rei, ele fechou as portas da casa do Senhor. E que ele abriu muitos altares.
Olha, quando termina o ministério de Josué, Josué fala para as pessoas ali da nação, olha, eu quero fazer uma proposta para vocês hoje. Vocês querem servir ao Senhor? Sirvam ao Senhor. Se vocês quiserem servirem os deuses aqui dessa nação, sirvam esses deuses. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo disse para Josué, não, de maneira nenhuma nós vamos deixar de servir ao Senhor. Mas quando termina o livro de Josué, sabe que livro começa? O livro de Juízes. E foi o pior período da igreja, sabe por quê? Porque havia um monte de clãs, um monte de pessoas. Se você ler ali, você vai ver que tinha pessoa que contratava um levita. O cara tinha um pastor na própria casa dele. Se você vai ver ali, você vai ver que tinha gente que roubava estátua para fazer um altar na casa dele. Tomava uma decisão, de repente, sabe o que aconteceu? As 12 tribos começaram a brigar entre si. E Deus, de tempo em tempo, tinha que levantar alguém, mandar o Espírito Santo naquela pessoa, trazer uma aflição na nação para aquela pessoa, para que as pessoas se voltassem. A gente vê quando o rei Saul mesmo, o que aconteceu? Mataram uma mulher em praça pública, violentaram essa mulher, mataram um homem, fizeram isso. E aí o rei Saul ficou muito bravo. Ele pegou e mandou chamar toda a nação e todos vieram e falaram, olha, é assim. Outro momento, os inimigos invadiram a nação e falaram assim, ó, nós queremos que vocês vazem um olho e sejam nossos serviçais. Aí Deus levanta. Tem um tempo que Deus levanta Sansão, Deus levanta eu, Deus levanta Débora, Deus levanta homens de Deus e até mesmo mulheres de Deus para que a nação se tornasse uma novamente e servisse a Deus. E olha, quando termina o livro de Juízes, começa o livro de Samuel, 1 Samuel. E sabe o que acontece ali em 1 Samuel? A Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor naqueles dias era de muito valor, porque não havia visão manifesta. Deus não falava com o povo, ou na verdade, não haviam pessoas interessadas em ouvir a voz de Deus. Mas de tempo em tempo, Deus às vezes tem que dar um sacoalhão nas pessoas. Eu nunca vou me esquecer um dia, eu estava numa convenção no Mendes, 10 mil pastores, e quem pregou naquele dia foi o pastor Taccone. E naqueles dias havia acontecido um caso, eu não me lembro se é no Rio de Janeiro, qual é a cidade, mas é o caso João Hélio. O caso onde assaltantes assaltaram uma família e saíram com o carro e arrastaram, acho que por 6 ou 7 quilômetros, uma criança. Aquilo impactou a nação. Aquilo todos, e o pastor Taccone, então ele disse assim, meu Deus, tem hora que Deus mexe com a gente, tem hora que Deus mexe com a estrutura da gente, tem hora que a gente toma um choque para a gente parar, para a gente olhar para a realidade, para ver quem nós somos e para nós voltarmos a saber quem nós precisamos ser, porque Deus quer nos dirigir e cuidar das nossas vidas. E às vezes acontece dessa maneira, mas eu tenho certeza que Deus em momento algum perdeu o controle de toda e de qualquer situação. Deus não perdeu o controle. Mas, como eu disse, o que veio ao meu coração no início dessa semana foi: as portas não estão fechadas. As portas não estão fechadas. E a gente vê aqui que esse rei Acás, se você ler o reinado de Acás, você vai ver que ele começou até bem. Mas depois ele se afastou dos caminhos do Senhor. E como eu disse, você vai ver aqui no capítulo 28, que até os seus próprios filhos ele ofereceu em sacrifício. Imagina, dá para acreditar que exista uma coisa assim? Dá para acreditar, e eu costumo sempre dizer, todos nós temos o nosso preço. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Você quer saber se uma pessoa é fiel? Prova ela. Prova ela, dá poder para ela, dá autoridade para ela, prova ela. Isso é muito perigoso. Por isso, quando o apóstolo Paulo, ele fala para o Senhor, olha Senhor, eu estou passando aí uma luta, e o Senhor responde para ele, Paulo, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo então responde que verdadeiramente quando ele está fraco, aí é que ele está forte.
porque aí ele depende totalmente do Senhor. Quantas pessoas chegaram na igreja dependendo de uma cesta básica e depois cresceram e não era a dependência daquela cesta, mas é a dependência de Deus que vale a pena. É a dependência de Deus, é o nosso coração, é a nossa aliança com Deus. É saber de onde vem o nosso sustento, de onde vem a nossa vitória, de onde vem a nossa garantia, de onde vem a nossa prosperidade. Tudo vem das mãos de Deus. Quando Davi ora e fala assim: Senhor, tudo que nós te damos é porque de ti nós recebemos. Das tuas mãos recebemos e hoje nós oferecemos a ti. Mas, esquecendo aqui o rei Acaz, nós encontramos aqui no capítulo 29, com 25 anos de idade, o rei Ezequias assume o trono, assume ali o reinado. E uma das coisas importantes de reis que foram bem-sucedidos, é interessante que você encontra sempre assim, que a mãe dele era temente a Deus. Olha a importância de você mãe, de você mulher, o quanto você tem influência na sua casa, o quanto você tem influência na sua família, o quanto a palavra de Deus nos fala ali em Provérbios capítulo 31, sobre a mulher sábia, a mulher que antes que o inverno chegue, ela já preparou a blusa. Antes que a fome chegue, ela já tem estoque guardado. Ela cuida bem do seu marido, do seu esposo. E aqui nos diz assim, olha, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Sabe, fazer aquilo que é reto perante o Senhor, queridos, é algo que o Espírito Santo nos ensina a cada dia. O Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus a cada dia a fazer aquilo que é reto diante do Senhor. E a Bíblia nos diz aqui: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. A linhagem de Davi, a gente sabe que depois de Davi, o primeiro rei foi Salomão, depois aí vem vindo os reinos, a divisão das 12 tribos, as 2 tribos, mas a linhagem de Davi, que vem a descendência dos reis, então eles costumavam a dizer, quando um rei era ali entronizado, chamavam Davi de pai, apesar de ser ali avô, bisavô, tataravô, era considerado como pai. Até hoje eles reverenciam a Davi por ser um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui nos diz a palavra, verso 3, que no primeiro ano de seu reinado, primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha só, primeiro ano do seu reinado, primeiro mês do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor. Abriu as portas da casa do Senhor. E quando ele estava abrindo as portas da casa do Senhor, se você ler esse capítulo, chegar até o capítulo 31, até o capítulo 32, você vai ver o que Deus fez com aquela nação, quando as portas da casa do Senhor foram abertas. Nós terminamos aqui um reinado no capítulo 28, com alguém que fechou as portas da casa do Senhor. Alguém que dividiu, alguém que não honrou, alguém que não temeu a Deus, alguém que serviu a outros deuses. E nós vemos aqui, a situação foi de cativeiro, a situação foi de prisão, a situação foi de humilhação, mas esse rei, o rei Ezequias, a Bíblia diz que o primeiro ato dele foi abrir as portas da casa do Senhor. E ao me despertar nessa segunda-feira, esse versículo, essa passagem veio ao meu coração. As portas da casa do Senhor devem estar abertas. As portas da casa do Senhor devem estar abertas. O próprio Senhor Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar, ele vai encontrar pastagem, vai entrar, vai sair, vai se alimentar, vai ser cuidado. A mesma palavra nos diz lá em Apocalipse: eis que eu pus uma porta aberta diante de você.
Mas aqui, o primeiro ato do rei Ezequias foi esse: abriu as portas da casa do Senhor. Sabe, ele não só abriu as portas da casa do Senhor, mas ele fez muitas coisas aqui. Nos diz a palavra de Deus, dentro desse versículo mesmo, que ele abriu as portas da casa do Senhor e a reparou, a restaurou, a edificou, a fortaleceu, cuidou para que essa porta permanecesse aberta, porque ele sabia que ali era um lugar onde ele mesmo, onde as pessoas se encontrariam com Deus, e dali daquele altar a resposta e as respostas viriam para a vida dele e para toda a nação. Como estão as portas do Senhor aí no seu coração? Como estão as portas da casa do Senhor no seu coração? É maravilhoso quando você vê um judeu, o desejo dele e a declaração deles: Jerusalém, Jerusalém, tu és a nossa maior paixão. Sabe, Deus valoriza quando nós valorizamos aquilo que é dele, quando nós valorizamos a casa do Senhor, quando nós valorizamos o reino de Deus. E aqui, além de ele abrir as portas da casa do Senhor, o verso número 3 nos diz aqui que foi o primeiro ato, no primeiro ano, no primeiro mês, foi abrir as portas da casa do Senhor. Ele buscou a Deus em primeiro lugar, como o Senhor Jesus disse em Mateus 6,33, buscarás o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeares, pois aos seus amados ele dá até mesmo enquanto dorme. Como diz a palavra, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E aqui é a primeira atitude dele. Nos diz a palavra, e depois ele reparou as portas da casa do Senhor. Certamente dentro, queridos, nós sabemos que estava uma situação terrível, mas olha só, verso número 4, ele trouxe os sacerdotes, os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele chamou os líderes, chamou a liderança, chamou os sacerdotes, chamou aquelas pessoas que já não tinham mais compromisso com a casa de Deus e nem com Deus. E ele, como rei, como autoridade, ele chamou aquelas pessoas, e o verso 5, e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Foi uma ordem para que eles santificassem as suas vidas, para que eles se lembrassem do temor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele diz aqui: e santificai a casa do Senhor, Deus e os vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Veja aqui o que o rei anterior havia feito. Havia trazido idolatrias, havia trazido heresias, havia abandonado o culto ao Senhor, havia se afastado. E ele declara que nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal ao Senhor nosso Deus, deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá. Quando as pessoas se afastam do Senhor, elas não imaginam o que elas estão fazendo. Nós estávamos há pouco tempo vendo nos jornais, nos carnavais, aí Satanás arrastando Jesus. Vemos as zombarias, vimos ali pessoas nuas, pessoas zombando do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Isso é falta de temor. Isso é fechar a porta da casa do Senhor. Isso é se afastar de Deus. Isso é zombar de Deus. Quando perguntaram para a filha de Billy Graham, a interrogaram a respeito
dos crimes que estavam acontecendo nas escolas nos Estados Unidos, e perguntaram para ela onde estava Deus quando aconteceu Columbine, quando aconteceu tantas coisas. Ela disse: está no mesmo lugar onde vocês o puseram quando vocês tiraram as Bíblias das escolas, quando vocês proibiram a leitura da palavra, quando vocês proibiram a oração dentro das escolas, quando vocês introduziram as ideologias humanas. Uma ideologia não é uma teoria, não é uma afirmação, é algo que eu idealizo isso, e tem que ser assim. O que está escrito não é real, não é verdadeiro, é aquilo que, por causa de aglomeração, a idealização. Infelizmente, assim que acontece. Olha, a Bíblia diz ali no começo, no Gênesis, que os homens se reuniram na terra de Sinar. Terra de Sinar é a terra dos sonhos. E eles fizeram uma torre. E eles começaram a crescer. E Deus disse assim: precisamos lá e precisamos intervir, porque senão não haverá limite para eles. E assim é, às vezes nós homens, humus, terra, carne, nós não temos limites. E às vezes Deus vem e quer nos limitar. Mas aqui ele chama de volta os sacerdotes. E no verso 12 do capítulo de número 29, diz assim: os levitas purificaram o templo. Então se levantaram os levitas, e aqui tem o nome de todos os levitas, verso 15 do capítulo 29. E congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pela palavra do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Verso 16, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levar fora e lançar no ribeiro de Cedron. Olha, foram 8 dias limpando a casa do Senhor. 8 dias tirando imundícias da casa do Senhor. E depois, Vale de Cedron, se você tiver a oportunidade de ir para Israel, você vai ver que é um buraco muito grande, que é feito por um rio que passa ali. E ali era lugar de jogar lixo, de entulhar aquele lugar. E eles jogaram, diz aqui, as imundícias que estavam na casa do Senhor. As imundícias que estavam na casa do Senhor. Os homens, muitas vezes, eles fazem isso. Eles trazem imundícias para a casa do Senhor. Mas o Senhor usa a palavra aqui, que Ele deu uma ordem para santificar a casa, para limpar a casa, para limpar o templo. Sabe por quê? Porque templo, casa do Senhor, é lugar de adoração, é lugar de honrar a Deus. E aí a gente teria muitos versículos aqui, mas a palavra de Deus diz que depois que eles limparam a casa do Senhor, no verso 20, diz que Ele restabelece o culto a Deus. Restabelece o culto a Deus. Por isso nós chamamos você às quartas-feiras, mesmo você não estando aqui, que você tenha por prioridade um culto ao Senhor, juntamente conosco. Um culto ao Senhor. Juntamente conosco, que você ofereça esse sacrifício de louvor ao Senhor nesse tempo. Porque nós nos distraímos. A nossa atenção é desviada. A mídia suja, o que ela faz é isso, ela desvia. Quando ela não quer que você conheça uma coisa, ela mostra algo que te chama a atenção para que você se desvie. E assim também é a nossa vida com o Senhor. Mas aqui, verso 20, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Ele foi para a casa do Senhor, abriu as portas, restaurou as portas, limpou a casa do Senhor e agora vai restabelecer o culto ao Senhor. Restabelecer o culto ao Senhor. E aqui nós vamos ver os sacrifícios. Agora lá no verso número 27, deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor. Começou também o cântico ao Senhor. Por isso, quando nós começamos nossos cultos, nós começamos a cantar ao Senhor. Uma das maiores armas de guerra
que nós encontramos na palavra, quando o povo de Deus venceu vários exércitos, era o coral que estava declarando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E assim os inimigos foram derrotados. Então, diz aqui o culto ao Senhor, diz aqui, verso número 27, em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Verso 28, olha que preciosidade. Toda a congregação se prostrou quando entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Enquanto o fogo estava consumindo a oferta, o holocausto ali, a Bíblia diz que o povo se prostrou, e o povo adorava, e o povo celebrava, e o povo glorificava. Em alguns momentos você vê que o povo chorava. O povo chorava porque eles estavam ali na presença de Deus. E aí, verso 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Veja que preciosidade, porque alguém tomou uma decisão, as portas estavam fechadas, agora as portas estão abertas, as portas estão reparadas, o templo está limpo, o sacrifício está no altar, o povo está ali adorando, os sacerdotes foram trazidos de volta, os levitas estavam cantando. Verso 31, disse ainda Ezequias, agora vos consagraste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos, trazeis sacrifícios, ofertas e ações de graças à casa do Senhor. E aí, queridos, nós vamos ver que lá no verso 36, último versículo aqui do capítulo 29, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Eles se alegraram agora do que Deus estava fazendo para o povo. E se você ler aqui, você vai ver que também eles celebram a Páscoa. No capítulo 30, há muito tempo eles não celebravam a Páscoa, eles celebram a Páscoa. Aí no capítulo 31, diz que acabando tudo isso, capítulo 31, todos os israelitas que se achegavam ali, saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim, Manassés, até que tudo destruíssem. E então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua terra e para a cidade deles. E todos estavam servindo novamente ao único Deus. Estavam servindo ao único Deus. E aí, há consequências maravilhosas. O rei, ele estabelece um louvor contínuo. Ele ensina a nação novamente, olha só, capítulo de número 31, verso de número 5. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, todo o produto do campo, também os dízimos, de tudo trouxeram em abundância. Tudo isso eles estavam retendo, tudo isso. Mas agora por causa de um rei, por causa de uma posição, porque as portas se abriram. E essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração na segunda-feira, as portas não estão fechadas. As portas não estão fechadas. O Senhor continua com a sua mão estendida. O Senhor continua agindo e reagindo àquilo que nós fazemos. Então, aqui, verso 8. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote da casa de Zadok respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido, nós temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. E essa grande quantidade é o que sobra. Sabe, eu creio que não vai faltar. Nós estamos em momentos de más notícias, em momentos de batalhas, mas eu creio que há um povo orando, clamando e buscando ao Senhor. E eu creio que não vai faltar.
em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai ter e vai ter em abundância no nome do Senhor Jesus, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E aí, eu poderia caminhar bastante tempo com você aqui, mas vou ficar com essa palavra só. Essa palavra. O Senhor ministrou ao meu coração João 10, onde o Senhor Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar, vai encontrar, vai saciar, vai entrar, vai sair, vai ter liberdade, porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em uma ministração, em um seminário que nós participamos, foi muito interessante quando o pregador estava dizendo assim: olha, Jesus, quando nós o chamamos de pastor, e você que também é chamado de pastor, você tem que ter uma das características que Jesus teve. Ele declarou: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele não declarou somente eu sou o bom pastor, mas ele impôs algo. Ele disse: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fez isso, deu a vida pelas ovelhas. Mas nesse capítulo mesmo, ele fala que ele é a porta, e a porta não está fechada. E eu encerro com Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 8, onde o Senhor Jesus, ele está falando a uma igreja. Ele está falando a uma igreja, mas ele está falando da igreja de Filadélfia. E essa igreja, ela tinha algumas características. Das 7 igrejas, todas elas tinham boas obras, mas tinham ali algumas coisas que a denunciavam. No entanto, a igreja de Filadélfia é uma das igrejas que o Senhor se refere a ela dessa maneira, no verso 8: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A qual ninguém pode fechar. E ele reconhece ali a fragilidade da igreja, porque ele diz aqui: eu sei que tens pouca força. Talvez nesse momento as suas forças sejam poucas. Talvez nesse momento você esteja assustado, inseguro. Mas o Senhor estava dizendo para essa igreja aqui: eis que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele rei, ele não guardou a palavra do Senhor. Ele fez aliança com a Síria, fez aliança com todas as coisas, e pelo fato dessas alianças que ele fez, ele acabou se afastando de Deus, trazendo imundície para a casa de Deus, fechando a porta da casa de Deus. Mas o filho dele depois, se você ler a história de Ezequias, sabemos que até 15 anos de vida o Senhor acrescentou a Ezequias. Mais tarde, apesar do filho dele ser um rei mau também, pior ainda, mas ele no seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. Mas esse versículo, o Senhor dizendo para mim, dizendo para você o que ele dizia para a igreja de Filadélfia: eu sei que tem pouca força, eu sei que tem poucas forças, mas também eu sei que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso, ele diz aqui: tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Eu quero orar com você, meu querido, no nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Muitas pessoas pedindo oração, pessoas de outra cidade, Suzanápolis, o Duda, pessoas de outros lugares pedindo oração. Como disse o Duda, ele tem uma loja, tem vários funcionários. Nós sabemos que não é fácil nesses dias, nesse tempo. Responsabilidades de tantas pessoas, de tantas maneiras. Mas eu creio na palavra de Deus,
que para a sua vida, para a nossa vida, essa palavra. Talvez você tenha poucas forças, talvez você tenha poucos recursos, talvez você tenha aí poucas perspectivas, mas o Senhor estava dizendo aqui, mas você tem guardado a minha palavra, eu estou colocando diante de você uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Amanhã é um novo dia, queridos. Amanhã é um novo dia. E eu creio que há uma porta aberta para você. Há uma porta aberta para mim. Há uma porta aberta para nós. Em nome do Senhor Jesus. Porque essa igreja que o Senhor Jesus comprou, instituiu com o seu sangue, nada pode destruí-la. Porque ela é e está firmada na rocha. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da comunhão, na autoridade do nome que é sobre todo nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu agora, nesse momento, Pai, eu estendo as minhas mãos e em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada ouvinte nesse momento seja tocado aí onde estiver, Senhor, dos 4 cantos, ó Deus, dessa cidade, desse estado, dessa nação, onde houver alguém ouvindo a minha voz nesse momento, Pai, nós sabemos que tudo passa, por a Tua palavra não vai passar. E o Senhor disse, eis que tenho posto uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Essa é a palavra que eu profetizo nesta noite na vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se houver a necessidade, Pai, que o Senhor envie um anjo. Se houver a necessidade, que o Senhor use, Senhor, aquilo ou a quem o Senhor quiser usar, para que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, Pai. Não importa, ó Senhor, o que houve, o que aconteceu, não importa se essas portas estão fechadas, elas começarão a se abrir agora, em nome do Senhor Jesus, porque essa palavra foi uma palavra profética ao meu coração, ao despertar dessa semana, e essa semana será uma semana de abertura de portas, em nome de Jesus. Eu não tenho a obrigação de impressionar ninguém, mas eu tenho a obrigação de apresentar a palavra de Deus, e nós não queremos méritos nenhum, mas nós queremos entregar aquilo que nós recebemos como profeta de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça você, em nome do Senhor Jesus. Talvez você não esteja vendo diante dos seus olhos, como Agar não via o poço de água, e o anjo abriu os olhos dela, e ela viu naquele momento. O Senhor vai te dar sabedoria, graça, estratégia, provisão, e abrir as portas em seu favor. Pai, eu oro nesse momento também, para que a cura divina se manifeste, em nome de Jesus, Pai, seja em cada leito dos hospitais desse momento, da nossa cidade, do nosso estado, em cada rede pública da nossa nação, Pai, nós abençoamos, e eu sei que não sou somente eu, Pai, mas há muitos profetas nessa nação, profetizando cura divina, libertação e salvação, em nome de Jesus. Hoje uma pessoa conversando comigo disse assim, eu quero me batizar. Eu disse, nós vamos batizar você, em nome de Jesus, porque as portas da igreja estão abertas, para que o evangelho seja pregado, para que essa palavra seja anunciada, e para que Deus se manifeste em seu favor, em nome de Jesus. Que a tua casa seja abençoada agora, que a tua despensa seja cheia agora, que a provisão do céu se manifeste na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que estás aqui. Abençoa, Pai, José Duda, Suelen Pinheiro, a Edna Donizete,
Valdeci Costa, Rosa Maria Costa, Francisco, Pai, que sofreu um derrame. Toca nessa vida, Pai, em nome de Jesus. A Edna, internada em Limeira, Pai, em nome de Jesus, abençoa os meninos lá, ao Senhor da comunidade Manassés, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Todos vocês que interagiram conosco, que a bênção do Senhor te alcance, que o milagre alcance a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Os aniversariantes, abençoa a Margarete, abençoa o Wendel, abençoa a Ana Clara, a Débora Carreira, a Camille, o Pascoal. Deus abençoe Pascoal, o Duda, José. Deus abençoe cada aniversariante dessa semana, em nome do Senhor Jesus. É muito bom estar com você, meu querido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar agora, encerrando este culto, dizendo que sexta-feira estaremos aqui, querendo o Senhor, que em breve, em nome de Jesus, estaremos todos juntos, tanto aqui na M9 como na M25, estaremos juntos servindo ao Senhor no nome de Jesus. Quero orar também nesse momento, você que é dizimista, você que é ofertante, você que tem nos perguntado, como pastor eu faço para ofertar, para dizimar. Durante as nossas lives, a porta principal da igreja está aberta, tem um diácono ali, algumas pessoas passam por aqui, ou talvez se você que esteja em outro lugar, em outro estado, e deseja, eu quero que você pode acessar pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu laptop, você pode acessar isso que está na sua tela aí. Você vai lá, euamo.ieqcvzão.com.br. Vou repetir, tá? Você pode escrever, anotar aí. Assim como você vai fazer lá uma pesquisa, uma consulta, você coloca lá o Google, como você coloca lá qualquer site, tá? Você pode entrar ali no Chrome, você pode entrar e digitar essas palavras, euamo.ieqcvzão.com.br. Sabe, porque quem ama, ama em tempos de crise, ama em todo o tempo. E aí, quando você digitar esse link, ou você pode acessar esse celular, se você quiser tirar alguma dúvida. Quando você acessar esse link, vai abrir essa página para você. Olha, vai abrir uma página para você. E aí nessa página você vai escolher a maneira. Essa página é a página da igreja. Eu não sei se já saiu no link exato. Tá? Você pode subir, né? Precisa ir lá no... Só essa página ou precisa ir lá, eu quero abençoar? Não. Você digitou, vai abrir essa página. E você tem a opção aí de valores da oferta, tá? Sobe um pouquinho e você pode optar aí por dizimar através daí, por dar a sua oferta através daí. Um exemplo, clica em um valor aí, Tarcísio, R$50, por exemplo, tá? Você clicar nesse valor, vai abrir essa tela para você, tá? E aí você vai escolher ali pagar, por exemplo, tá? Nós estamos aprendendo aqui, tá? E aí vai abrir as opções para você, em nome de Jesus. Você vai escolher o valor e você vai estar abençoando a igreja, dizimando, ofertando, em nome de Jesus. Tá, ele selecionou um valor, tá? E aí você pode escolher ou boleto bancário, ou cartão de crédito, ou você pode imprimir um boleto, você pode escolher a opção de pagamento, tá bom? Eu quero orar por você, que é dizimista, que é ofertante, em nome do Senhor Jesus, tá? euamo.ieqcvzão.com.br. Você que é simpatizante, você que conhece o nosso trabalho, tá? E sabe da nossa integridade, ou você que conhece, você que deseja, quer abençoar, você pode fazer através desses canais. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada dizimista, a cada ofertante, a cada simpatizante, a cada servo do Senhor, Pai, que tem no seu coração
o desejo de abençoar esta obra. Eu profetizo na vida desses teus filhos, ó Pai, um milagre na vida financeira. Em nome do Senhor Jesus, que todos possam estar empregados, todos possam ter o sustento financeiro para as suas vidas em nome de Jesus, Pai. Que eles possam fazer a diferença, Senhor, sobre a face da terra, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.